É que a gente fala, né? O contrato de concessão tem três grandes marcos, né? Trabalho iniciais, recuperação e depois tem aquela fase de manutenção, que é boa parte da vida do contrato, né? É, como é que é esses estágios para frente? Falar um pouquinho, né? Vocês vão superar agora, daqui a pouco, a fase de trabalho iniciais, aí entra na fase de recuperação, né? Envolve o quê? O que é que vocês têm para fazer aí para frente aí? Esse primeiro ciclo, como dito, é de 1 ano para os trabalhos iniciais. Depois do segundo ao quinto, a gente faz a fase de recuperação, restauração dos trechos existentes. Existentes. Então a gente vai a remendo profundo, correção de traçado quando necessário, substituição de guarda-corpos de viadutos quando necessários para mudar a categoria da rodovia. A questão de drenos profundos, né? Existem aí alguns problemas de pavimento que são só solucionados com esse tipo de intervenção. Então a gente entrega no final do quinto ano a rodovia em estado de projeto, né? Em estado de excelência, em nível de projeto. Então ela é entregue nessa condição. E intercalado com esse momento, é o momento mais importante desse programa, é o programa da ampliação de capacidade. Das obras. Eles começam, as entregas começam já a partir do final do terceiro ano. Então ali na fase de recuperação, starta as obras. Já tem junto a questão da ampliação de capacidade. Starta as obras. Então, a cada ano, né, a gente pode adiante aí falar um pouco sobre cada um dos anos, do terceiro ao sétimo ano são feitas grandes entregas. E quais são elas em grandes números? Nós faremos 350 quilômetros de duplicação nesses trechos. Né? Todo o trecho concedido vai ser duplicado. Né? Só não serão duplicadas as duas PRs que ligam a BR-277 a Morrete e Santonina, por uma questão até de volume de tráfego. Elas não demandam duplicação nesse momento. E triplicação da BR-277, vai ter faixa adicional na BR-277. 130 dispositivos em desnível, retornos em desnível ou acessos em desnível. Né? Hoje, a gente tem muito retorno e acesso em nível, o que contribui muito para colisões transversais, que são colisões graves, que geram acidentes de grande repercussão. Então, esse contrato exige que os dispositivos sejam feitos em desnível. Com base ou viaduto ou trincheira. Né? Essa é uma exigência do IRAP, que é a referência para esse projeto, e também é uma referência de cumprimento para que a gente possa financiar essas obras. Wi-Fi e 4G, 5G, a NTT já está evoluindo essa questão, Isso é importante. já colocou para nós a obrigação de a gente evoluir do Wi-Fi para o 4G ou 5G, então existe essa autorização. A gente havia comentado isso como uma possibilidade e hoje é muito próximo da realidade, porque a NTT já viu que o 4G é mais eficiente. Então essa obrigação vem já nesse formato. Cobertura de câmera em toda a rodovia, em todo o trecho concedido. Então a gente vai ter como acessar as imagens para, em caso de acidentes ou algum tipo de incidente, a gente possa toda. já encomendar. O Fernando vai trabalhar com muito mais eficiência com a equipe para poder deslocar o recurso, a viatura, a equipe necessária para esse atendimento. Então isso é fundamental para a qualidade do serviço no final das contas. E também 30 quilômetros de iluminação na BR-277, no trecho de serra. Isso também é muito importante. Né? Você aumenta o nível de segurança. Mais uma área de escape na BR-277. Né? A gente viu aqui no vídeo, no nosso vídeo institucional, é um caso recorrente, é o caso da rodovia que perdoa. Quando você tem infraestruturas como essa, ela permite que você tenha ali uma chance, né? Você leva essa condição. E inúmeras vidas já foram salvas por conta desse dispositivo. Então a gente trará mais um dispositivo como Vai esse. agregar mais um. Importante, 2 pontos de parada e descanso para caminhoneiros, um em Arapoti PPD. e outro em Paranaguá. Então são 2 PPDs. E mais, quando a gente fala, depois desse ciclo dos grandes investimentos aí de entregas, né? E faço um parênteses rápido aqui. Por que o terceiro ano? Porque nos 2 primeiros demanda a concentração para confirmação dos estudos topográficos. A gente está nessa fase de confirmação da topografia, projetos,
aprovação desses projetos na NTT, e esse contrato traz uma novidade, tem que ter uma certificadora dos projetos. O terceiro é uma certificação, um ente independente que vai verificar a aderência desses projetos. E nesse par e passo a questão do licenciamento ambiental. Nós estamos em dia com os licenciamentos. É de vocês? É vocês que têm? É nossa obrigação. Nós já demos início a todo o processo de licenciamento de todas essas obras, de todos os trechos. Elas estão em dia, independentemente, existe aí uma questão da greve do IBAMA, que assola aí o país. A gente tem aí conversado com os dirigentes do IBAMA, a gente tem lá uma certa compreensão, mas isso tem demandado para o país inteiro alguma concentração. Ainda não afetou o nosso cronograma de obras, a gente vem alertando isso já com muita antecedência à NTT e também ao próprio IBAMA, mas os nossos licenciamentos estão dentro do esperado. Certo. Né? Então, esses 2 primeiros anos são para essa concentração. E depois já começa a obra dessas obras e entrega já no terceiro Essas ano. obras são bem distribuídas, aqui você falou 7 anos, né? Durante esses próximos 7 anos, elas são bem distribuídas ou elas se concentram mais no meio, mas no final? Como é que é Não, isso? elas são bem distribuídas. Bem né? distribuídas. A gente tem o primeiro lugar onde vai receber essas duplicações é a região ali de Jacarezinho. Jacarezinho. No primeiro ano a gente entrega da divisa ali do estado de São Paulo, que é Jacarezinho, tem um trecho ali ainda, de Jacarezinho até Santo Antônio da Platina, inteiro duplicado, e de Jacarezinho até Cambará. Então essa é a primeira entrega. Daí quase 60, né, Fernando? 60, 70 quilômetros. Eu tenho os números aqui, como eles são dessa ordem, Legal. sempre na casa aí de 70 quilômetros por ano. 70. Mais ou menos 70 quilômetros. Então, depois esses trechos prosseguem, você vai no quarto ano, aliás, e daí você já começa no terceiro ano também a triplicação da BR-277. Você já tem um trecho ali de Curitiba até São José dos Pinhais, você já tem a implantação da terceira faixa. Ali está previsto a partir do Terceiro ano. Terceiro Isso, ano. junto aí. Então a gente trabalha lá no Norte Pioneiro e aqui também no litoral. Né? Aqui, Pega o Viaduto dos Padres ali, o terceiro ano? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não chega no Viaduto dos Padres. Inclusive, até já adiantando um pouco esse script todo, essa é uma área que é uma área mais sensível, tanto do Viaduto ponto dos de Padres? vista- Não, toda a região da Serra. Toda a região da Esse é o último segmento que vai ser triplicado. A última. Né? Você vai ter, inicia por Curitiba, vai até São José dos Pinhais, depois vem de Paranaguá em direção a Morretes, e no último ano é que encontra a área da Serra. Porque essa solução vai ser, com certeza, a mais complexa. Para que está no tráfego bastante, né? É. Tenso, né? A gente vai ter que pedir paciência. Agora, E chuva, né? Se fosse só sol, né? a Região. concentração nossa da comunicação é para esse momento que a gente vai fazer esse novo ciclo um pouco mais robusto dos trabalhos iniciais. A gente pede paciência para os usuários. Então, você tem essas obrigações aí bastante concentradas entre o terceiro e o sétimo ano.